dar ideias como ensinamento em relação a louvor. No ano passado, ela está vivendo já em reclusão a gravidez dela e já ficou reclusa no período da gravidez, por conta de algumas coisas. E aí agora também a pandemia, né, que lá na França a coisa ficou grave também. E aí Daniele vai estar tratando aí, a gente tem algumas coisas para possa aí concluir tudo que a gente fez hoje. Amém? Então dá com a palavra aí e vamos conversar sobre tudo. Olá, deu algumas cortadinhas, mas deu para eu entender. De vez em quando a internet aqui na França não é muito primeiro mundo. Mas E olha que é na vamos França. lá. Eu estou feliz em estar com vocês de novo. Eu sou a Dani, sou irmã do Robson. E eu já contei um pouco sobre mim, então o foco hoje não é em mim. Eu quero agradecer aos cantores, ao músico que trouxe esse som do céu aí pra gente, esse período que foi delicioso, em que a gente pôde adorar e se prostrar na presença de Deus. E eu quero falar um pouco, vou começar contando um pouco a história do que me trouxe esse novo conhecimento, vamos dizer assim, essa nova revelação, não da parte bíblica, não vamos dizer assim, mas o que me caiu ainda um pouco as vendas dos meus olhos o ano passado, não vou contar desde que eu era pequena em Barbacena, mas há muito tempo eu tinha o desejo de engravidar. Eu sou casada há 9 anos e eu recebi palavras proféticas sobre isso e veio aquele desejo de engravidar e eu não conseguia. Então, depois de alguns tratamentos, depois de muito tempo de tratamento, eu recebi o meu positivo o ano passado, pronto. E foi duplo positivo, né? 15 dias depois, eu tive a confirmação que eu estava grávida de gêmeos. E isso, para mim, foi como a gente cantou hoje aí, tocou, né? Que foi no sax, Deus de promessa. Para mim, aquele momento foi um momento onde Deus estava cumprindo a promessa dele maior na minha vida. Tudo aquilo que eu pedia, eu estava no meu mundo colorido e vivendo a maravilha. Era como entrar na Terra Prometida para mim. E logo em seguida, quando eu soube que era um casal, menino e menina, melhor ainda, era cereja em cima do bolo. Eu fui para uma visita medical e do consultório mesmo da minha ginecologista, eu fui direto para o hospital e eu fiquei internada. Eu estava com o colo dilatado, eu estava com risco de ter prematuro, eu estava com prematuro mesmo, eram só 6 meses de gravidez. E naquele momento, a gente pode dizer, o mundo para mim desabou na minha cabeça, né? Eu passei de um momento de ápice, que eu tinha acabado de descobrir o sexo dos meus filhos, para um momento de hospitalização. O foco principal de hoje, que é a adoração, é por isso que eu estou contando essa história para vocês, e é um pouco do que a gente está vivendo em confinamento. Para mim, foram noites escuras, foram 37 dias de hospitalização. Nesses 37 dias foram alguns episódios mais graves do que os outros, onde eu tive muito medo de perder os meus filhos, mesmo tendo uma promessa sobre mim. E eu sou crente desde que eu tinha 13 anos, eu vivi em missões, a gente conhece a palavra de Deus, mas o medo, muitas vezes, ele bate a nossa porta. E eu canto na igreja, eu sempre gostei de cantar, para mim é uma arma de guerra. Para o nosso irmão aí do sax, ele falou sobre isso, sobre a música, sobre esse ambiente gostoso que a gente nasceu para adorar. Isso para mim é fato. Meu marido diz que ele casou com a princesa da Disney, que desde que ele casou, que aqui em casa é só música e tudo. Eu abro o meu bocão, eu canto e eu adoro. Mas quando a gente está no leito de um hospital, o que a gente menos pode fazer é abrir o bocão e cantar. Então, naquele momento eu me vi sem a minha arma de guerra, digamos assim. Então, Deus me mostrou, e eu quero ler com vocês essa passagem, mas em um momento de muita, muita, muita dificuldade, quando eu tive que receber uma medicação
para não ter os bebês com 6 meses. Eu ouvi um louvor que eu não tinha escutado até ali. É um louvor muito lindo e ele fala assim, eu vou tentar cantar mesmo sendo 2 horas da manhã, tá? Só a frase para você entender. Diz assim, ó. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Essa é a parte que eu mais gosto dessa música e naquele momento, para mim, caiu as escamas dos meus olhos e eu entendi que eu precisava de alguma forma adorar. Então eu quero ler com você uma passagem comum, digamos assim, e tá lá em João 4, a Tânia já citou ela hoje, e eu quero ler com você e diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conhece, nós, porém, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é um texto comum, uma passagem que a gente conhece, né? O encontro da mulher samaritana com Jesus, né? Jesus, ele falou para mim um divisor de águas para uma pessoa só. Ele não falou isso na multidão, ele não falou isso para os discípulos. Os discípulos saíram para comprar comida para Jesus e Jesus se encontrou com aquela mulher sozinha naquele poço. Se você não conhece a história, te convido a ler João 4, que é uma história linda. E eu queria só falar do contexto do que aconteceu, o período que aconteceu isso, tá? Os reinos sul e reino norte tinham sido divididos, né? Quando houve a divisão dos reinos, e o reino norte, que ficou com a Samaria, e o reino sul, Jerusalém, a capital. Quando o rei Jeroboão ficou com a parte norte, ele instituiu um novo culto. Ele fez os templos, ele colocou 2 bezerros e disse, vai lá, a gente pode adorar os bezerros e assim é o culto. E o reino do sul, que a capital era Jerusalém, continuou com o templo de Salomão e eles diziam, não, a gente vai continuar na mesma, o Deus de Israel adorado, a gente adora com os nossos sacerdotes, com nossos levitas, com tudo aquilo. E aquela mulher samaritana, ela cresceu e ela aprendeu que era dessa forma que adorava. Ela podia adorar no templo em Samaria e tinha os bezerros, tinha figura. E quando Jesus fala com ela, como a gente começou a ler no 19, que Jesus fala, vai buscar o teu marido, que você já teve 5 e tal, ela diz, opa, você está entendendo da minha vida, eu vejo que você é profeta. Mesmo Jesus sendo judeu, ela lança a pergunta para Jesus logo, onde é o lugar certo de adorar? E é isso que eu queria falar com você hoje, porque nesse momento, quando ela lança essa pergunta, ali Jesus dividiu tudo em relação à adoração. Dividiu não, ele mostrou como seria a adoração. Porque ele fala, é um tempo que vem e esse tempo já chegou. Então, ele mostrou que, como ele veio trazer a nova aliança, existe uma forma nova de adorar. Uma forma que Jesus ele instituiu ali para aquela mulher. Então, não estou trazendo nada novo. Jesus falou, a gente está falando de adoração. Eu quero que você entenda o que é adoração. Primeiro, adoração não é só música. A gente que gosta de música, de louvor e adoração, a gente tem isso na nossa cabeça. Adoração vai muito mais além do que isso. Tanto o grego como o hebraico, eles coincidem dizendo que adoração é estar prostrado.
é estar ajoelhado. Até quando eles viam alguém fazendo isso, eles sabiam que a pessoa estava adorando. Então eu quero dizer para você que o que Jesus falou ali para ela, ele já quebrou um tabu, porque ele não quis dizer a ela onde adorava, ele quis dizer como adorava. A primeira coisa que ela precisava saber era como adorar, porque ela imaginava que ela podia adorar bezerro, fazer da forma que ela queria. E foi assim comigo naquele momento, naquele quarto do hospital. Eu precisei quebrar alguns tabus na minha cabeça, que eu tinha que adorar a Deus mesmo sem abrir a minha boca, mesmo sem poder cantar, e principalmente que eu canto alto. Então, isso foi diferente. Adorar é colocar Deus no centro, é colocar Deus no trono, colocar ele no lugar que ele sempre teve que estar. Então, se você precisa quebrar alguns tabus dentro de você, que você faça isso. Porque quem deu uma lição muito grande sobre adoração foi o diabo quando ele tentou Jesus. Ele disse para Jesus: vem, se prostra e me adora. Então, ele falou a posição que Jesus tinha que estar. E Jesus disse para ele, para não dizer nada: só a teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então, adoração e prestação de culto. Jesus disse as duas coisas. A prestação de culto está ligada ao nosso serviço, mas a nossa adoração, ela é muito mais profunda. Deus, quando criou o homem, ele criou o homem para adorar. Você, eu. É por isso que, inclusive, o rapazinho aí do saxofone, ele falou sobre a música. A criação foi feita com a música, foi através do som, foi através da voz. Então, todo ser humano, todo ser vivente, ele quer adorar. Então, você vai adorar alguma coisa. Você vai adorar alguém, você vai servir alguém ou alguma coisa, tá? Então, voltando para a história da samaritana, Deus, ele instituiu naquele momento, Jesus, né, na figura, ele sempre instituiu padrões para adoração. A gente tem que entender que o nosso Deus não é um Deus bagunceiro, ele não é um Deus bagunçado, ele não é o Deus do qualquer jeito, tá? Ele é um Deus criativo, isso é diferente, né? Ele fala, primeiro para ela, ele responde quem ela tinha que adorar. No versículo 22, ele diz logo: o Deus que nós adoramos, a salvação vem pelos judeus. Então ele já disse para ela que os samaritanos não estavam com muita razão, porque aquele culto estava bagunçado com aqueles bezerros. E depois ele diz como, né? O 23 é muito lindo quando ele diz: vem a hora já chegou e importa que vocês adorem em espírito e em verdade. Então, ela perguntou onde e ele respondeu como e a quem ela deveria adorar. Jesus chegou ali, naquela fonte, para ensinar para aquela mulher e para ensinar para você e para mim que nós precisamos estar prostrados, corpo, alma e espírito, tudo adorando a Deus. Ficou claro essa parte desses padrões que Jesus estabeleceu ali para ela, para a verdade, que nós precisamos adorar a Ele e totalmente prostrado. É Jesus o centro da adoração. Nós precisamos tirar o homem do meio, que está meio bagunçado. A gente trouxe as nossas necessidades, as nossas petições, as nossas vontades. Naquele momento, ali no hospital, tudo que eu queria era pedir para Deus para continuar aquela gestação, para ficar ali, para que meus bebês chegassem a pelo menos 36 semanas. Mas eu entendi que eu precisava sair do centro. Deus, ele tem que estar entronizado na nossa adoração. Ele é o centro. Se ele não for o centro, a gente está adorando um Deus errado. A gente está como a mulher samaritana adorando algum bezerro. E isso não é esse o padrão que Jesus disse. Quando ele diz em espírito, a primeira observação que a gente faz é que esse espírito aqui, ele está com E minúsculo. Então, não está falando da pessoa do Espírito Santo, da Trindade. Ele diz: Deus é Espírito e convém que adoremos em Espírito e em verdade. Então, o primeiro padrão que ele traz, ele quis dizer que Deus não está preso a lugar nenhum. Não existe um lugar, que foi essa a pergunta da mulher samaritana. Então, quando Jesus respondeu que Deus é Espírito, quer dizer que ele já era diferente do bezerro. Deus não está materializado, ele não está fisicamente em lugar nenhum, porque ele é Espírito. Então, nós temos que adorar ele em qualquer lugar, tá? Então, a gente meio que fantasiou esse versículo para
ficar espiritual au, como a gente gosta de dizer, e fantasiar. Então, isso para mim ali naquele hospital teve que ficar claro que eu precisava trazer Deus para o centro, sem toda aquela liturgia, sem aquele ritual, sem aquilo tudo que eu estava acostumada, porque ele precisava ser adorado, porque ele me criou para isso. Não existe outra razão. Deus não criou você. Existe, claro, um propósito na tua vida, mas não existe uma outra razão, não existe outro motivo que você foi criado a não ser para adorar. Você ficou claro isso? Tem alguma pergunta Então, sobre Dani, isso? eu ia perguntar justamente isso, mas já ficou claro porque eu ia perguntar se nesse caso, para tirar a dúvida de algumas pessoas, como a gente já estava chegando aqui no final da live, eu quero dar até uma sugestão, né? Coisa que a gente nunca fez. Como a gente está tratando de um assunto e entrou nisso, essa questão de onde adorar, como adorar. Ah, eu não toco, eu não sou um musicista, eu não faço nada com música. E como é que eu vou adorar? Porque as pessoas têm essa concepção de que elas precisam ser um musicista ou precisa tocar algum instrumento, precisa ser cantor, mas na verdade o que você colocou, lógico que não é isso, né? Porque a adoração, a verdadeira oração, é redenção, é se prostrar, é estar diante de Deus sabendo que a mão dele está em cima, nos cuidando, colocando, né, mostrando a sua soberania sobre a gente. Existe uma coisa muito legal que a Bíblia nos ensina, que a gente não deve se apressar de sair da presença do Senhor. E foi o que aconteceu hoje. Hoje nós tivemos aí uma noite de adoração, de louvor. Praticamente a gente não tocou quase nada no início, a gente tocou uma música só, e aí a gente chamou pessoas para participar, e foi muito bom por isso, porque hoje a gente teve essa liberdade de poder cantar sem limite, ficamos aqui, algumas pessoas participando, e foi muito bom. Hoje a gente tratou de louvor e de adoração para poder externar aquilo que a gente acredita e que a gente sabe que a Bíblia nos ensina, que louvor e adoração é redenção. Não é cantar apenas, não é só música, não é só um instrumento. É a forma como você vive com esse instrumento, com essa música. Então, isso é que é legal a gente entender, né? Mas, gente, sem demora para chegar aí para a parte final, que a gente vai realmente aqui entrar nessa parte final. Então, Dani, para que fique bem claro aí para as pessoas, onde é que nós devemos adorar? Precisa de um lugar específico para adorar? Amém. Precisa de um local? Que bom voltar. Preciso criar uma cerimônia para adorar? Se você trouxer Jesus para o centro, já está tudo certo. Quando Jesus respondeu para ela sobre aquilo, e a gente já aprendeu que adoração é se prostrar, na verdade, é entregar. Tá? Até tu falou aí um pouco. Então, se eu entrego, não importa onde eu entrego, eu preciso entregar para Deus aquilo que Ele me projetou para fazer. Seja cantando, ou seja, a gente pode dizer gemendo, se conectando com Deus e trazendo Ele para o centro. Então, o lugar, Jesus já disse para ela, o lugar não importa. Porque ele precisava dizer aquilo para ela, senão eu e você, a gente ia ter que viajar para poder entregar nossa adoração em Jerusalém, junto com toda aquela cerimônia que era feita. Então, ele já mostrou que é por isso que a gente hoje pôde viver esse momento de adoração super gostoso, super intenso. Se eu pudesse fazer uma playlist hoje para mandar antes para vocês, olha, os músicos estão de parabéns, porque as músicas que eu tinha pensado e que eu tinha, inclusive, louvado antes de preparar isso, foi isso. Eu quero responder a pergunta de Robinho sobre se eu posso adorar em qualquer lugar. Sim, você pode e deve adorar em qualquer lugar. Por isso que a gente falou durante muito tempo que a adoração era um estilo de vida. A expressão ela é um pouco diferente, mas você pode e deve adorar a Deus em todo lugar. Eu quero lançar uma pergunta para você, você que está aí ouvindo, adolescente, jovem, adulto, mãe como eu. Eu quero que você reflita, você não vai me responder porque eu estou longe, mas que você imagine se você consegue adorar a Deus na igreja, porque está todo aquele clima, tem a banda, tem os músicos, as igrejas hoje têm jogo de luz, tem tudo. Se você consegue adorar a Deus ali, por que é que você não consegue adorar a Deus no seu quarto, ou quando você está sozinho, ou como eu,
porque eu estava numa cama de hospital. Então, isso que a gente deve pensar, isso me fez pensar muito. Em momentos de guerra, em momentos de dificuldade, por que eu não consigo adorar? Tá? Pensa e medita nisso. E eu vou falar só do segundo, falar um pouco rápido, porque senão eu vou passar o tempo todo aqui falando, sobre esse segundo padrão que Jesus estabeleceu ali, e para mim é mais revelador, porque ele falou que precisava ser em verdade. Isso é um pouco mais complexo quando a gente fala de verdade, porque o que é a verdade? Mas se a gente está lendo em João, toda a dinâmica do livro de João, todo o olhar de João, ele fala que Jesus era a verdade. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, está escrito em João. Então, sempre que João fala de verdade, ele está falando de Jesus. Então, se Jesus disse para a mulher samaritana, você precisa adorar em espírito e em verdade, volta o que eu falei. Cristo precisa ser o centro da tua adoração. A gente pode comparar, a gente precisa ser parecido com aquilo que a gente adora. Quando a gente é adolescente, eu acredito que eu estou falando mais para adolescente, a gente gosta de ser parecido, né? Pelo menos eu era assim, eu acho que eu tô certa. Quando a gente admira um cantor, admira alguém, a gente quer comprar a mesma roupa, a gente fica com o mesmo estilo. Os adolescentes é tudo igual. Eu vejo que Morgana aqui em casa, ela e as amigas dela, elas são todas parecidas. Então, a gente precisa conhecer quem a gente adora para poder se parecer com ele. Esse é o objetivo da adoração, né? A palavra de Deus, ela traz as verdades, a essência sobre isso, a forma que eu vou adorar, mas a verdade. Eu preciso conhecer Cristo para poder adorar ele. É impossível eu dizer que eu vou adorar Jesus, adorar Cristo, se eu não conheço quem eu adoro. Trazendo esse mesmo paralelo para quando a gente é fã de um cantor, de um artista, você não vai ser fã de um guitarrista se você não ouvir as músicas que ele toca. Eu lembro que foi você que me mostrou o Santana, e eu não posso gostar do Santana, curtir o Santana, adorar o Santana, se eu não conhecer as músicas dele. Então, eu não posso adorar a Deus se eu não conheço a Jesus. E não existe outra forma de conhecer a Deus senão pela palavra de Deus, senão pela Bíblia, a leitura bíblica. Não existe revelação nova, não existe nada que não passe pela palavra de Deus. Então, se você não gasta tempo lendo a Bíblia, conhecendo Deus e Cristo, você pode cair na armadilha de estar adorando o teu próprio Deus, o teu próprio ego. É por isso que eu falei antes, que a gente tem cantado muito sobre nós mesmos, sobre os nossos problemas, porque a gente conhece tão pouco Cristo que a gente não está gastando tempo para falar isso para ele. Porque quando a gente ama e a gente admira, a gente quer conhecer, né? Quando eu e meu marido a gente se encontrou, a gente precisava se conhecer. Eu queria gastar tempo com ele, conversando com ele, para conhecer do que ele gostava, para desenvolver o amor que eu sentia por ele. Então, para a gente adorar a Deus, a gente precisa da verdade. E é essa verdade que Jesus falou para a samaritana, ela precisava conhecer a Deus para poder adorar, porque ela só via o bezerro. Então, você precisa conhecer a Deus. Conhecer a Deus, quando eu sei quem é Jesus, por isso que a gente precisa conhecer, quando eu sei quem é o objeto da minha adoração, tudo em mim, tudo vai gritar para ele, por ele, e é dele. É por isso que Paulo ele fala muito isso nas cartas. Então, o encontro com Jesus, você precisa ter esse encontro, você precisa saber mais sobre Deus, porque é impossível você saber que Deus é fiel, que ele é lindo. Foi por isso que naquele momento, naquele hospital, eu consegui passar essa barreira para adoração. Esse momento que você está vivendo confinado, você vai conseguir dar uma adoração em espírito e em verdade se você buscar ver Jesus na sua vida, ver Jesus em tudo. Eu tenho vivido assim, eu estou vendo Jesus em todas as áreas da minha vida, desde esse momento que eu consegui romper essa barreira dessa religiosidade, de me preocupar em quem era, em conhecer essa verdade.
em me declarar para ele, porque eu estou conhecendo. À medida que eu conheci o meu marido, eu pude me declarar para ele. E é isso que Deus chama a gente. E eu queria saber se tem mais alguma pergunta para a gente terminar, para a gente falar dessa situação. Não, já ficou claro, né? O mais importante que eu acredito, Dani, desse assunto, da gente ter tratado desse assunto, foi a questão de quê? De que nesse momento as pessoas estão em casa, muita gente em casa, as pessoas não estão, claro, na igreja. E como você até falou, hoje as igrejas, elas evoluíram muito em relação à música, né? Prepararam o ambiente, hoje tem igrejas aí arquitetadas justamente para causar um impacto relevante na vida das pessoas em relação como se fosse um cinema. O cinema hoje não. O cinema ele sempre foi criado para causar uma sensação. O cinema não é um local para passar filme. O cinema é um local para causar uma sensação de que você está vivendo aquilo dali. Então, hoje tem muitas igrejas que foram preparadas para isso, né? Lógico que a gente aqui não quer trazer nenhum julgamento. Só que a grande questão hoje tem iluminação, tem músicas, tem efeitos, tem isso, tem áudio, tem vídeo. E isso praticamente trouxe uma dependência para muitas pessoas de achar que para adorar precisa estar naquele ambiente, para que eu só consigo adorar na igreja. É muito bom porque eles apagam a luz, eles jogam a fumaça, eles preparam a iluminação e a coisa começa a acontecer. Só que quando eu estou em casa, que eu fecho a porta do meu quarto, não acontece nada. E o bom desse tema que a gente abordou foi justamente isso. Pensar que o local que a gente deve adorar o Senhor é em qualquer lugar. A importância é a gente saber que a gente se prostra. Quando a gente está adorando, a gente se prostra. Se prostra. E para se prostrar, a gente se prostra em qualquer lugar. A redenção das nossas vidas é em qualquer lugar, em qualquer momento. É dentro do nosso espírito. A qualquer momento, como o Daniela também falou, que a gente olha para uma coisa, olha para outra, e a gente percebe a mão de Deus, naquele momento a gente está se rendendo. Ou seja, naquele momento a gente está adorando. Então foi muito bom a gente ter compartilhado aí dessa visão, desse entendimento, para que todos vocês que estão participando, ou você que está vendo a live depois, possa entender que Deus ele está cobrando também da nossa vida a adoração sincera que é essa. É aquela adoração que a gente não leva porque a gente está em um lugar. É a adoração que a gente entendeu quem é a essência da nossa adoração. Amém. Que é Deus, que é Jesus na nossa vida. Então, foi muito realmente importante. Fala. Só para dar uma dica, né, que foi a tua pergunta sobre se eu não sou cantora, se eu não sou musicista, como é que eu vou adorar? E sobre a minha pergunta de que na igreja, tu falou agora de novo, se na igreja eu consigo, porque todo o clima foi criado para isso, por que é que na minha casa eu não consigo? Eu só... um exemplo que eu posso dizer para você, principalmente aí em Maceió, né? Quando a gente está na frente do mar ou na frente de uma paisagem e a gente consegue contemplar aquela passagem. Eu não sei você, mas eu sempre que eu paro e eu olho para o mar, eu penso em Deus. Eu penso, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que perfeição. A onda não vem. Então, são essas duas dicas que eu quero dar para você, e foi isso que me ajudou a adorar naquela sala de hospital, é que você precisa parar e você precisa contemplar. Você precisa ver com um olhar de filho, tá? E à medida que você contempla, você tem que meditar. Deus te deu uma cabeça pensante, é isso que nos faz diferente dos animais. Deus nos deu esse cérebro, tá? A gente tem que usar ele na adoração. Você medita e você contempla. Você contempla e você medita. Eu precisei contemplar as promessas de Deus para mim. Tá? E o meu final foi feliz, tá? Para as pessoas que estão curiosas com o resultado. Eu saí de 37 dias de hospitalização, eu consegui ter os meus bebês sem ser prematuro precoce. As minhas bênçãos estão dormindo agora, Zac e Liz, um casal lindo, estão com 6 meses. Mas é isso que eu quero dar a dica para você. Contemple.
Se você tem dificuldade de adorar no seu quarto, procura pensar, meditar nas promessas de Deus, nas palavras de Deus, na Bíblia, e não tem melhor forma de adoração do que a meditação e a contemplação. Não entregue isso para os nossos inimigos, não é oriental, não é budismo, não é hinduísmo, mas a meditação e a contemplação, ficar em silêncio, pensar nas maravilhas. A Bíblia fala sobre isso, meu Deus, quando eu penso nas maravilhas, os salmos de Davi foram escritos assim, na contemplação, e ele fala isso várias vezes. Então, contempla, medita em qualquer lugar, sobre qualquer circunstância, com coronavírus, sem coronavírus, confinamento. Eu estou há 2 meses e meio confinada, tá? Eu disse ao meu marido que eu perdi 2019 e 2020, né? Eu fiquei 40 dias no hospital e agora eu estou 2 meses e meio em casa, trancada. Mas eu tenho vivido um tempo maravilhoso de adoração com o Senhor. Então, querido, adora na igreja, mas adora em casa, em espírito e em verdade. Que tempo maravilhoso que a gente passou com o Lume. Eu quero te dizer só mais uma coisa. Aquela mulher, ela aprendeu o que era adoração e ela saiu correndo com a maior bocona aberta para dizer: esse é o Messias. Então, o serviço está ligado à adoração. Você precisa adorar e você precisa falar. A sua vida precisa refletir a Cristo. E eu vou parar de falar, senão eu vou passar a noite toda aqui com vocês. Mas... Eu acho que aprendeu comigo, né? Aprendeu comigo. Adorar é bom fala demais. demais porque aprendeu. Querendo derrubar mais uma vez. Muita gente entrando. E agora que deu 9h30, essa é a hora que entra o mundo. A gente vai querer realmente já encerrar aqui. Como é que é? Pessoal, vocês que estão assistindo aí, vindo tudo que eu estava falando agora, nessa parte, respondam quem estava ouvindo, estava tudo ok nesse final, agora enquanto eu estava falando. Bom, então agora que voltou a conexão, eu acho que um monte de gente está fazendo live. Esses horários depois de 8h30 já começa um monte, 9, 9h30, tem muita live aí acontecendo e o Instagram fica derrubando. Então, assim, só para finalizar, a gente teve aí uma reflexão de Daniele em relação a João 4, né, falando sobre a mulher samaritana e tal. A Tânia tem uma canção em relação a isso. A gente vai finalizar cantando isso. Só que eu não sei se o Fer ainda está com a gente aí. Ele não pode orar, mas eu queria saber se o Fer está com a gente. Eu vi que a gente não perdeu, as pessoas ficaram aqui até o final e isso foi muito bom, né? Lógico que a gente teve do início as pessoas que estavam participando ali no início, mas desde que a gente voltou à segunda parte aí que o pessoal ficou, participou, a gente agradece, né? Pede desculpa porque a gente teve que fazer 3 partes e o negócio ficou um pouco cansativo, mas agradecemos aí de todo mundo estar participando. Daniele, minha irmã, ela tem um canal aí, tanto no Instagram como no Facebook, chamado Ser Plena, tá? Onde ela compartilha ali muita coisa de você conseguir ser pleno. Porque quando a gente fala de ser pleno, a gente está falando da plenitude, né? De imaginar assim, pô, como é que eu consigo viver melhor hoje, melhor do que ontem? Então, a cada dia, vivendo um processo melhor e chegar a ser pleno. É lógico que a perfeição, a Bíblia nos ensina que nunca tem enquanto estamos aqui. A gente está em busca disso, só teremos, claro, depois que a gente tiver em glória, né, diante do Pai, junto com o Pai. E só que Daniele, o canal de Daniele para que a gente melhore a cada dia, né? Eu acredito que é isso. Coisas boas, testemunhos que ela coloca ali, canções, mensagens. E é muito bom porque várias pessoas estão contribuindo ali com o canal Ser Plena de Daniela. Ela até colocou aí, ó, @Ser Plena, acredito que é do Instagram, e tem o Facebook também. E vou passar para a Tânia para a gente encerrar. Daniela fica aí, porque a Tânia vai cantar a música que fala sobre esse momento aí da mulher samaritana, né? A canção fala mais sobre a mulher perceber que Jesus era o Messias. Mas é muito bom porque isso causa a redenção, né? Com certeza ela adorou Jesus porque ela entendeu quem era Jesus, ele era o Messias. E na hora ela o adorou porque ela reconheceu que ele era o nosso Messias. Então, sem mais demora,
Tânia, vou passar aqui. Tânia disse que estava descansada agora já estava só aguardando. Olha aí. Não, eu achava que nem precisava mais cantar. Eu te vi, estava resolvendo durante a live, aconteceram algumas coisas aí, né? Obrigada por terem orado, o Robson falou. E acho que a live de hoje foi para testar a gente mesmo, para provar os nossos corações. Como é difícil, né? A gente adorar a Deus em qualquer situação, em qualquer lugar. E essa música que eu compus foi baseada nesse texto de João 4, da mulher samaritana, que encontra Jesus. É uma mulher totalmente perdida, que ninguém enxergava, né? Uma mulher que vivia uma vida que não sabia nada sobre adoração, sobre Jesus, não conhecia Jesus. E ela teve a oportunidade de conhecer Jesus, de tirar todas as máscaras que ela usava e ali com aquela experiência de conhecer Jesus de verdade, ela pôde realmente adorar a Deus e falar dele para outras pessoas, como a Dani falou. Né? A adoração, ela é isso, né? É preparar o caminho do Senhor, é ir lá e anunciar o Messias já veio, o reino de Deus já está aqui, né? É estabelecer o trono de Deus aonde não há o trono de Deus. A adoração, missão, o serviço, eles andam juntos. E basicamente, a gente não pode adorar quem a gente não conhece. Então, que você possa se deixar levar por essa canção. Uma coisa que Jesus fez na vida dessa mulher, ele fez na minha vida, ele fez na sua vida, ou ele quer fazer na sua vida. Aleluia. Ele me olhou como ninguém jamais ousou olhar. Ele me amou como ninguém jamais ousou tentar. Ele me perdoou, curou a minha dor, livrou meu coração de toda aflição. Ele viu e caminhou em minha direção e me falou. Não atentou a minha condição. Ele me pediu, dá-me de beber. Ouviu minha confissão, oferecendo o seu perdão. Mesmo homem, ele me olhou, transgrediu valores. Ele me olhou, demonstrou que todos somos iguais. Deu-me uma ação, boas novas levar. O Messias já está entre nós. Como poderia alguém conhecer-me assim? Ele me olhou como ninguém jamais ousou olhar. Ele me amou como ninguém jamais ousou tentar. Ele me perdoou, curou a minha dor, livrou meu coração de toda aflição. Ele me viu e caminhou em minha direção e me falou. Não atentou a minha condição. Ele me pediu, dá-me de beber. Ouviu minha confissão, sendo o seu perdão. Mesmo homem, ele me olhou, transgrediu valores. Ele me olhou, demonstrou ao mundo que todos somos iguais. Deu-me uma missão, boas novas levar. O Messias já está entre nós. Como poderia alguém conhecer-me assim? Só pode ser ele, o Messias, Jesus Cristo. O seu reino é entre nós.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, só agradecer. Foi um convite, na verdade, foi uma proposição para a gente estar junto. É sempre bom estar com vocês aí do Brasil, mesmo que seja quase 3 horas da manhã. E eu espero. E foi um prazer e espero logo, logo estar aí no Brasil para conhecer vocês pessoalmente, mas que vocês possam ser abençoados e continue adorando, porque é para isso que você nasceu. Amém. Amém. Glória a Deus. Afinal de contas, hoje nossa live foi poliglota, né? Não da nossa parte, mas aí foi tivemos aí várias pessoas, foi uma miscigenação, algo muito mistura. cultural, né? Temos aqui um intercâmbio, uma Foi coisa um aluno maravilhosa. internacional. A alumiação foi grande, tá bom? Alumiação foi boa. A alumiação foi grande. Então, pessoal, queremos agradecer a todos. Um abraço, valeu. Tchau, tchau. Obrigada, Deixa boa like aí. noite. Tchau, tchau, pessoal.